E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver os robôs deixando de ser apenas máquinas rígidas para se tornarem companheiros de trilha, humanoides macios feitos para viver entre as pessoas, enquanto outros estão testando os limites do próprio corpo com acrobacias que desafiam a física. Vamos falar também de chips tão finos quanto fios de cabelo humano, que transformam os tecidos em computadores vestíveis, e de uma terapia genética que tenta recuperar a visão, rejuvenescendo os neurônios diretamente na retina. E enquanto isso, os cientistas levam as interfaces cérebro-computador para o espaço, para entender como é que a mente reage à microgravidade. E como de costume, quando juntamos tudo isso, fica claro, não estamos só criando máquinas mais avançadas, estamos redesenhando a relação entre corpo, mente, tecnologia e poder. Bora entender tudo isso aí? Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Ei, a Nomad está com uma promoção Sabores do Mundo e você pode ganhar uma experiência gastronômica completa pelo mundo, com aéreo, hospedagem e roteiro culinário personalizado para você e quem você escolher, podendo ser nos Estados Unidos, Europa ou Ásia, ou ainda uma das 10 melhores experiências gastronômicas aqui mesmo no Brasil. E se você gostou e está se perguntando como é que faz para participar, é só abrir a sua conta internacional da Nomad de forma gratuita. Baixe o app aí pelo código QR que está aparecendo na sua tela, depois entra no site da promoção, faz o seu cadastro com o mesmo CPF da sua conta e começa a acumular os números da sorte. No momento que eu tô gravando esse vídeo, mais de 3,5 milhões de pessoas já confiam na Nomad. E esse número cresce porque a experiência funciona. Eles têm destaque no Reclame Aqui e uma alta taxa de aceitação do cartão, seja em lojas físicas, compras online ou durante as viagens. E faz sentido tudo isso. É uma conta internacional em dólar, com conversão automática para moeda local. Cotação baseada no dólar comercial, que é muito mais vantajosa que o dólar turismo. Você pode abrir a sua conta e usufruir dela pelo tempo que você quiser, tá? Mas para a promoção, precisa se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2026. Corre aí na descrição, no comentário fixado, ou usa o QR Code que está na sua tela. RI20, esse é o meu cupom, tá? Não esquece de usar, assim você fortalece o canal. Valeu, me ajuda que eu te ajudo. E a Sentingent Technology apresentou um conceito que mostra o uso da tecnologia recreativa, um robô explorador pensado para acompanhar os seres humanos em aventuras ao ar livre. O Rover X3 não é um robô humanoide, dá para perceber, ele não é industrial e também não promete substituir ninguém. O que ele tem é 45 centímetros de altura e foi projetado como um Sherpa robótico, capaz de carregar equipamentos, subir escadas íngremes e atravessar terrenos acidentados enquanto acompanha cada passo do dono. A proposta é simples, tornar os dias mais fáceis com o auxílio de uma máquina. O rover pode transportar mochilas em trilhas de fim de semana, seguir o seu usuário automaticamente e até entrar em modo patrulha, monitorando o acampamento contra pequenos intrusos, como animais da floresta. A empresa também sugere usos mais ousados, como enviá-lo ao parque infantil como uma espécie de babá robô. Mas é aí que a fronteira entre a utilidade e a imprudência começa a ficar menos clara. Com a autonomia de bateria de cerca de apenas 6 horas, o X3 está longe de ser um explorador épico. O que ele representa, na verdade, é uma outra coisa, uma tentativa de integrar a robótica ao cotidiano recreativo. E a Sentingent posiciona o rover como o primeiro robô companheiro do rover para uso externo, uma categoria que praticamente não existia até agora. E se as máquinas já realmente estão chegando para estar ao nosso lado no dia a dia, elas precisam ser seguras, não é não? A robótica humanoide é conhecida por estruturas metálicas, articulações expostas e uma estética industrial, mas isso começa a mudar agora. A Fauna Robotics, sediada em Nova York, saiu oficialmente do anonimato para apresentar o Sprout, um robô humanoide leve, macio e projetado especificamente para ambientes humanos compartilhados. Em vez de priorizar a força bruta e a robustez industrial, o foco aqui é outro, é a convivência. Lançado como Creator Edition, o Sprout nasce como uma plataforma voltada para desenvolvedores, pesquisadores e criadores que desejam explorar aplicações no varejo, entretenimento e serviços domésticos. Isso tudo sem precisar reconstruir do zero o controle motor e os fundamentos do hardware. E é aqui que entra um dos principais problemas da indústria, a chamada lacuna de implantação. Muitos robôs humanoides atuais são sistemas industriais proprietários, fechados e caros, ou então, em alguns casos, são protótipos acadêmicos frágeis demais para operar perto de pessoas. E o Sprout surge justamente para preencher esse vazio. Com 1 metro de altura e apenas 23 quilos, ele foi intencionalmente projetado para reduzir a energia cinética e os riscos de impacto. Seu exterior é feito por materiais macios, com painéis acolchoados que minimizam os pontos
pontos de pressão. A ideia é clara: permitir a interação física direta, inclusive com crianças, sem que o robô pareça uma máquina ameaçadora. A estética também importa. A Fauna aposta na conexão emocional como parte central da experiência. O Sprout tem uma cabeça expressiva, sobrancelhas motorizadas e um rosto com uma trilha de LEDs e 100 pixels, capaz de transmitir intenções e simular emoções visuais. Por baixo dessa aparência amigável aí, no entanto, existe uma base técnica bem sólida. O robô conta com 29 graus de liberdade e é alimentado por uma NVIDIA Jetson AGX Orin. O seu sistema de percepção inclui câmera estéreo Z2i para profundidade, sensores de tempo para evitar obstáculos e um conjunto de microfones para interação por voz. No software, a plataforma oferece uma arquitetura modular de IA, permitindo que os desenvolvedores substituam modelos e ajustem comportamentos. O robô já sai de fábrica com habilidades pré-treinadas como andar, ajoelhar, engatinhar e até dançar. Também oferece teleoperação em realidade virtual, compatível com o MetaQuest 3, para coleta de dados e aprendizado por imitação. Um outro ponto importante é o controle de conformidade. Limites de torque definidos por software fazem com que o robô ceda ao contato extremo, reduzindo assim os riscos em colisões acidentais. Entre os primeiros clientes estão instituições como New York University e UC San Diego, além de empresas como Disney e Boston Dynamics. A Fauna deixa claro que não quer apenas vender um robô, eles querem oferecer uma espécie de tela para a próxima geração de inteligência incorporada. O Sprout representa algo maior do que um novo produto. Ele sinaliza uma mudança cultural na robótica humanoide. Menos força e mais convivência. Menos máquina industrial e mais presença social. Menos máquina industrial e mais presença social. Se os primeiros robôs humanoides queriam provar que conseguiam andar e usar a força, essa nova geração parece querer provar que consegue viver ao nosso lado. E talvez criar robôs macios e sociáveis resolva o problema de convivência. Pode ser que sim. Mas ainda existe um outro desafio muito mais difícil, é o controle corporal absoluto, porque não basta parecer amigável, é preciso dominar cada movimento. E se tem uma empresa que testa os limites do corpo robótico muito bem e já faz isso há um bom tempo, essa é a Boston Dynamics. A transição entre laboratório e indústria raramente é cinematográfica, mas a Boston Dynamics decidiu que o último ato da versão de pesquisa do Atlas merecia ser algo assim. Enquanto a empresa se prepara para levar o seu robô humanoide totalmente elétrico para o mercado empresarial, uma sequência final de vídeos foi divulgada mostrando aquilo que muitos consideram o auge da robótica bípede, cambalhotas perfeitas seguidas de mortais para trás, executados com precisão que é quase sobre-humana. É fato, o vídeo viralizou, mas o que realmente importa aí não é a acrobacia, é o que ela representa. Nos bastidores dessas manobras está o Instituto OR-AI, liderado por Mike Herbert, fundador da própria Boston Dynamics. Juntos, eles trabalharam para desenvolver o que chamam de IA física, baseada em aprendizado por reforço e transferência zero shot, a capacidade de treinar comportamentos em simulação e transferi-los diretamente para um hardware real, sem ajustes intermediários. Isso significa que o robô aprende em ambientes virtuais acelerados e depois executa no mundo físico como se já tivesse vivido aquela experiência centenas de vezes. Nos vídeos completos, a empresa fez algo incomum e que poucas fazem. Mostrou também os erros. Quedas, desequilíbrios, falhas. Transparência que revela algo maior. O caminho da robustez passa muito pelo fracasso repetido. E essa fase de pesquisa foi dedicada a testar os limites absolutos de mobilidade, coordenação de corpo inteiro e estratégias de contato simultâneo entre braços e pernas. A meta era ir além da simples locomoção e explorar tarefas dinâmicas que exigem manipulação enquanto o robô se move, como abrir portas, operar alavancas ou correr carregando o peso. Mas essa fase está chegando ao fim. O Atlas de produção já foi eleito o melhor robô da CES 2026 pelo CNET Group. Agora, ele deixa o palco das demonstrações para entrar nas fábricas. Com 55 graus de liberdade e uma garra de 4 dedos equipada com sensores táteis, o novo Atlas elétrico foi projetado para tarefas industriais de alto volume. A Hyundai já confirmou a sua implantação na fábrica Metaplant América, na Geórgia, com início previsto para 2028. O foco inicial será sequenciamento de peças, depois montagem completa de componentes até 2030. A estratégia da Boston Dynamics permanece clara: tratar o formato humanoide como um problema de software. Em vez de criar automações rígidas e específicas, a empresa quer um robô reprogramável em dias, não redesenhado ao longo de meses. O que estamos vendo aqui não é apenas o fim de uma fase experimental, é a passagem de bastão entre o espetáculo de pesquisa e a rotina da indústria. Se as cambalhotas foram o símbolo da ousadia,
O chão de fábrica será o teste de maturidade. O Atlas não está mais tentando impressionar a internet. Ele já impressionou bastante, não é não? Agora ele está se preparando para trabalhar de verdade. E quando um robô consegue correr, saltar e girar no ar, fica claro que o corpo evoluiu, dá para perceber. Mas o que realmente define a próxima revolução não está nas articulações, está no processamento. E agora, esse poder computacional está deixando as placas rígidas para poder virar tecido. É isso mesmo. Historicamente, os microchips foram construídos sobre uma regra que é quase inquestionável. Precisam ser planos, rígidos e feitos sobre wafers de silício. Agora, pesquisadores da Universidade de Fudan, em Xangai, decidiram quebrar essa lógica. Em vez de tentar adaptar os chips tradicionais para os tecidos, eles fizeram algo mais radical. Transformaram o próprio tecido em sistema computacional. O resultado são fibras ultra finas, tão finas quanto um fio de cabelo humano, capaz de incorporar circuitos eletrônicos completos em sua estrutura. Eu não estou falando apenas de sensores ou fios condutores, eu estou falando de microcomputadores enrolados em formato de fio. Liderada por Peng Huxiang, da Academia Chinesa de Ciência, a equipe passou mais de uma década desenvolvendo o que chamaram de FIX, circuitos integrados de fibra. O processo começa com uma folha de polímero extensível, alisada até atingir a rugosidade inferior a 1 nanômetro. Sob essa base flexível, são aplicadas as técnicas tradicionais de litografia para construir transistores, resistores, capacitores e diodos, exatamente como em um chip convencional. Depois, esse chip plano é enrolado como um rolinho de sushi, formando uma espiral compacta que se transforma em uma fibra selada. O resultado é surpreendente. Cada centímetro da fibra pode conter cerca de 100 mil transistores. Um único milímetro já integra dezenas de milhares deles. Em um metro completo, pode chegar a milhões, aproximando-se da escala de CPUs tradicionais. Mas talvez o dado mais impressionante não seja o poder computacional, é a resistência. As fibras suportam mais de 10 mil ciclos de flexão e abrasão, esticam até 30%, foram torcidas em até 180 graus por centímetro, resistiram a mais de 100 lavagens em máquinas, suportaram temperaturas de até 100 graus e sobreviveram sendo atropeladas por um caminhão de 15 toneladas. Tudo isso mantendo o funcionamento pleno. Diferente das gerações anteriores em eletrônica em fibra, que focavam apenas em condução de energia ou sensores simples, essa nova tecnologia integra alimentação, sensoriamento, processamento e até exibição em um único filamento. Ela processa sinais digitais e analógicos, executa reconhecimento de imagem básico com arquitetura inspirada em redes neurais e opera com um sistema de computação completo, só que flexível. Isso muda completamente o jogo para as tecnologias vestíveis. Roupas que processam dados localmente, luvas cirúrgicas capazes de transmitir sensação tátil em cirurgias remotas, interfaces cérebro-computador compatíveis com tecidos moles do nosso corpo humano e dispositivos de realidade virtual que não precisam de módulos rígidos externos, agora podem se tornar realidade. Segundo a equipe, essa é a chave para a próxima geração de eletrônica integrada ao corpo humano, porque o corpo não é feito de silício, é claro, né? É feito de tecido mole. E agora, pela primeira vez, a computação começa a falar essa mesma linguagem física. E quando o processamento, sensores e inteligência se tornam parte do tecido que nós vestimos, a fronteira entre tecnologia e biologia começa a ficar cada vez mais tênue. Se a computação já pode ser costurada em roupas e dobrada como um fio de cabelo, o próximo passo é inevitável, aproximar ainda mais a máquina da mente. E quando essa conexão chega ao cérebro humano, a fronteira deixa de ser tecnológica, ela se torna biológica e até mesmo espacial. Até pouco tempo atrás, as interfaces cérebro-computador, os chips que estão colocando nas cabeças das pessoas por aí, eram testadas apenas em laboratórios altamente controlados, protegidos da radiação e da microgravidade e também do vazio espacial. Agora, segundo as autoridades chinesas, isso tudo mudou. Uma equipe da NPU teria realizado a primeira verificação em órbita de uma interface cérebro-computador implantável e totalmente sem fio. O dispositivo foi enviado ao espaço em dezembro passado por meio de uma plataforma dedicada a experimentos orbitais. O objetivo era direto: descobrir se um sistema capaz de ler sinais cerebrais conseguiria sobreviver e funcionar, claro, fora da atmosfera terrestre. E funcionou. Durante o experimento, a interface cérebro-computador foi colocada em um ambiente simulado de fluido corporal, reproduzindo as condições biológicas reais. E mesmo exposta a condições extremas do espaço, o dispositivo manteve a coleta estável de sinais de eletroencefalograma. Isso significa que os componentes neurais sensíveis, tradicionalmente frágeis, não entraram em curto, não degradaram e não perderam a precisão. Segundo os pesquisadores, o teste preenche uma lacuna internacional crítica: provar que eletrônicos neurais podem operar além da Terra. Mas o impacto vai além da engenharia. O espaço provoca alterações profundas no cérebro humano.
Quando deixamos a gravidade da Terra, ocorre o chamado deslocamento cefálico de fluidos, ou seja, o sangue e o líquido cefalorraquidiano sobem em direção à cabeça. Missões prolongadas já demonstraram o aumento do tamanho dos ventrílocos cerebrais, além também de alterações cognitivas e mudanças na forma como o cérebro elimina os resíduos metabólicos. Até agora, esses efeitos eram estudados de forma indireta. Com uma BCI funcional em órbita, torna-se possível agora monitorar a atividade neural em tempo real e mapear como a microgravidade reconfigura o cérebro humano. Isso é crucial para as missões de longa duração que exigirão anos no espaço. A China classificou oficialmente as interfaces cérebro-computador como uma das 6 indústrias do futuro, e isso tudo dentro daquele tão falado 15º Plano Quinquenal. O objetivo declarado é integrar as BCIs aos setores de saúde e manufatura até 2027 e estabelecendo a liderança industrial global até 2030. Já aqui na Terra, o desafio é um pouco diferente. Não é apenas acompanhar os sinais neurais, é restaurar os neurônios que já se perderam. E pela primeira vez, cientistas estão tentando rejuvenescer as células para devolver algo que parecia irreversível. Até agora, perder a visão por degeneração do nervo óptico significa uma sentença que é quase definitiva. O dano acontece, os neurônios morrem, não há regeneração. Porém, a partir de agora, uma empresa de biotecnologia quer mudar essa lógica. A Life Biosciences está levando para a clínica uma terapia genética experimental chamada de ER100, uma abordagem que não tenta apenas desacelerar a doença, mas rejuvenescer as células da retina. A proposta é redefinir os neurônios envelhecidos para um estado mais jovem e funcional, por meio de reprogramação epigenética. O alvo são as chamadas neuropatias ópticas, um grupo de doenças que causa perda irreversível da visão quando as células glaucominares da retina morrem. Essas células são responsáveis por conectar o olho ao cérebro e, uma vez perdidas, não se regeneram naturalmente. A terapia é baseada na plataforma de reprogramação epigenética parcial que a Life Bio desenvolveu. Em vez de alterar o DNA, ela modifica os marcadores bioquímicos que regulam quais genes são ativados ou silenciados, os chamados padrões epigenéticos. O método utiliza 3 fatores de transcrição conhecidos como fatores de Yamanaka, o OCT4, SOX2 ou KLF4. Coletivamente, eles são chamados de OSK. Esses fatores são capazes de reverter os padrões de envelhecimento celular, restaurando marcas de metilação associadas às células mais jovens. Em estudos pré-clínicos, o R100 foi administrado diretamente no olho por meio de injeção intravítrea. Segundo a empresa, os resultados mostraram o seguinte: restauração de padrões de metilação ligados à idade celular, melhora da função visual e eficácia observada, inclusive em primatas não humanos. Esses dados levaram à aprovação da FDA para o primeiro ensaio clínico em seres humanos. Se funcionar, o impacto vai muito além da oftalmologia. A Life Bio já sinaliza planos para expandir a plataforma para outras doenças relacionadas à idade, onde os danos celulares acumulados são o fator central. Reprogramar as células para restaurar as funções mostra até onde a engenharia biológica pode chegar. Mas enquanto a medicina avança para preservar o corpo humano, a inteligência artificial avança para proteger territórios. E agora, ela não está apenas em laboratórios ou hospitais, ela já decolou, literalmente. A guerra silenciosa que acontece debaixo da água acaba de ganhar um novo caçador. No dia 16 de janeiro, o helicóptero autônomo Proteus, desenvolvido pela Leonardo para a Marinha Real Britânica, realizou o seu voo inaugural, marcando um passo decisivo na integração entre forças tripuladas e sistemas controlados por inteligência artificial. Não é apenas mais um drone militar, não. É um helicóptero em escala real, com 3 toneladas, capacidade de carga de 1 tonelada, velocidade máxima de 260 km por hora e autonomia de até 5 horas de voo. E a sua principal missão é guerra antissubmarino. O lançamento do Proteus acontece em meio a uma reconfiguração estratégica da defesa britânica, baseada na revisão estratégica de defesa de 2025. O novo modelo não aposta exclusivamente em navios, submarinos e aeronaves tripuladas. A proposta agora é uma ala aérea híbrida, uma combinação de plataformas convencionais com sistemas autônomos operando em conjunto, ou seja, a IA controlando máquinas. O Proteus é uma peça central dessa engrenagem. Diferente de drones tradicionais, ele não é apenas pilotado remotamente. O seu software interno permite tomada de decisão autônoma durante a missão, que será expandida conforme os testes evoluem. E claro, sua aparência provavelmente mudará à medida que a tecnologia vai amadurecendo, mas o conceito já está claro. A guerra do futuro não é tripulada, ela será conectada e amplamente assistida por inteligência artificial. Se você juntar tudo que nós vimos hoje aqui, percebe que não são histórias isoladas, né? Robôs mais humanos, tecidos que processam dados, cérebros monitorados no espaço, células sendo rejuvenescidas, máquinas tomando decisões sozinhas.
não estamos só criando tecnologia, meus amigos. Estamos expandindo o poder da nossa civilização. Se gostou desse episódio aqui, já deixa o seu like e confere sua inscrição, hein? Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na tua tela. Valeu? Tchau, tchau.